Ô, mandei para um pessoal do PDT que eu tô com contato lá no... Ah, tá ao vivo já? Começou, tá? Não, não, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Você não falou nada secreto. Não, nada não. Bom, não. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Bom dia para algumas pessoas que estão, amigas que estão de outro lado do planeta lá me assistindo, me mandaram uma mensaginha hoje. Então, para elas é bom dia. Eu estou aqui hoje com o Rafael Calabria, ele é geógrafo, especialista em planejamento de cidades pela USP, criador da Associação Cidade a Pé, de incentivo e patrocínio e uma série de coisas em relação a mobilidade ativa, né, que é o que você pode mais fazer sem precisar de veículos motorizados. Hoje ele é também coordenador de mobilidade do IDEC, que muita gente não sabe muito bem ainda o que é o IDEC, mas é interessante porque o IDEC ajuda a cuidar de tudo que você consome. Ele fica de olho nas políticas públicas, ele fica de olho na legislação, ele dá um apoio para que o consumidor seja sempre defendido nos seus direitos. Então, assim, é uma pessoa que entende muito sobre o assunto que a gente vai falar hoje, que é mobilidade nessa nossa caótica cidade aqui de São Paulo. A gente vai tentar encontrar ideias e propor coisas aqui para poder melhorar o transporte na cidade, porque o paulistano sofre demais, inúmeras pesquisas são feitas, e o percentual de pessoas que elogia o transporte público na cidade é muito pequeno, porque realmente não é brincadeira. Se a gente considerar as extensões de São Paulo, onde uma pessoa que trabalha no centro e mora num dos extremos, seja norte, sul, leste, oeste, mas ele tem que se locomover entre esses dois pontos todos os dias, pode chegar a levar até 3 horas essa viagem. Isso sem contar o valor da tarifa, que é uma coisa insana. Insana. Se você pensar só na tarifa básica que você vai pegar para ir para voltar de um ponto só que você vai trabalhar, por exemplo, você não vai ter como pegar uma tarifa só dentro daquele período que você usa duas viagens. Então, você vai ter que pagar as 2 viagens. Se você é um profissional liberal, que aqui na cidade de São Paulo são 70%, você tem que pagar isso do seu bolso, não vai ser o seu empregador que vai pagar. Então, brincando, aí você, para se locomover, você vai gastar quase R$ 9 por dia. Então, assim, se você faz integração, esse valor ainda pode chegar até mais de R$ 15. Então, assim, é uma coisa incrível o valor que a gente paga por um serviço muito deficiente. Então, a gente está aqui hoje com o Rafael para a gente pensar se existem soluções viáveis, conexões entre os diversos modais, né, que são as formas de transporte, para que, se a gente não conseguir diminuir o tempo, a gente pelo menos consiga diminuir o custo. Sim. O que você acha? Você acha que dá? Boa noite a todo mundo. Boa noite, Fabiola. Obrigado pelo espaço para a gente ajudar a debater, né? Eu estou aqui trabalhando também em nome de várias entidades de mobilidade aqui de São Paulo que debatem esse assunto, né? E estão se organizando para debater também, né, nas eleições que vão vir. Estamos falando muito com o Conselho de Transportes, fazemos parte, né, do Conselho de Transportes, então debatemos com essa gestão e sempre tentamos espaço para melhorar, né? Até o discurso que a mídia coloca às vezes, que tem melhorado bastante, inclusive, né, em relação ao transporte coletivo. E é esse desafio grande que você falou, né? O tempo de viagem e o custo, né? Principalmente o tempo de viagem, ele é o resultado de todo o problema da cadeia inteira de mobilidade, né, que a gente tem, né? Então, a falta de integração, que a gente falou, as pessoas têm que usar, às vezes, um sistema municipal, um sistema metropolitano, um sistema de São Paulo, né? Quem mora, tipo, no ABC, usa um ônibus de São Bernardo, aí pega a MTU, e depois pega um ônibus da SP-Trans, né? Isso em todas as capitais brasileiras tem essa integração, salvo a raríssima exceção de Goiânia e Recife, que está caminhando também nesse sentido, está em elaboração, está em melhoria ainda. E o tempo de viagem, e a má qualidade, e a tarifa, né, muito cara também. Então, o tempo de viagem, ele representa todo o impacto, né? Ele é o grande resultado desse impacto dos problemas da mobilidade. A começar, na verdade, pelo problema antes da mobilidade, que é o padrão urbano, né? A forma urbana como a cidade se organiza. Então, as periferias mais pobres, com a população mais residencial, né? Mais na casa das pessoas, né? Principalmente de baixa renda, o emprego concentrado aqui em São Paulo, na zona centro e chamada sudoeste, né? A região da Paulista, da Faria Lima, da Berrini, Itaim Bibi, Jardins, né? Pinheiros. Então, o que gera necessidade de um movimento pendular, que a gente chama, né? Uma migração. Todo dia vem o pessoal da Zona Leste, da Zona Sul, da região metropolitana de São Paulo, né, Barueri, Guarulhos,
para essa região onde se concentram os empregos e precisa voltar. E vem todo mundo ali perto das 8, 9 da manhã, volta todo mundo às 6, o que gera uma concentração também no trânsito, né? E é um reflexo também grande da nossa desigualdade, né? Da desigualdade da sociedade que se reflete na cidade, né? Nas regiões, na região rica, na região mais pobre, na periferia. E com isso, né, aumenta a lotação, aumenta a demanda de transporte, né? Então, a forma como a cidade se organiza, ela, na verdade, ela gera a necessidade da própria mobilidade de se organizar. E por isso que tem se buscado tanto nos últimos anos a tentar impactar também a organização da cidade, né? Como a cidade se organiza. A ter mais emprego na periferia, ter mais polos de trabalho, universidades, como a gente tem aqui em São Paulo, a Unifesp, na Zona Leste, a UFABC no ABC, né? Então, estimular que as pessoas precisam se deslocar menos, né? Também ajudando a reverter a desigualdade espacial, né, e social que a gente tem, né? E, enfim, gerando múltiplos polos, reduzindo a demanda de deslocamento, né? Se a pessoa pudesse trabalhar perto de casa, ela não ia precisar ficar horas no trabalho, né? Além dela vivenciar mais o bairro dela, ia ter toda uma questão também de reconhecimento, de pertencimento, né? E ia até desafogar o sistema de transportes. Não ia acabar, né? Porque também tem o deslocamento não de trabalho, né? O deslocamento de lazer, de visita, de saúde, de educação, né? E, enfim, os deslocamentos, toda atividade humana basicamente tem um deslocamento mínimo ou mais longo, mas de fato a desorganização da nossa cidade, né, ela é o problema inicial da mobilidade. E aí, com a quantidade de pessoas se deslocando e as opções que foram feitas pelo investimento em carro, né, principalmente, geram uma saturação do sistema, né, então em trânsito, e o trânsito impacta, né, atrapalha os ônibus, e pedestres, ciclistas, impacta todos os outras pessoas se deslocando, né, no espaço da rua. E com isso gera lotação, aglomeração, a perda de qualidade, fica mais demorado, fica pior, fica mais caro, né, porque esse atraso também se reflete, né, em preço e impacta, é importante colocar também, né, impacta principalmente quem mora mais longe, não impacta igualmente todas as pessoas da cidade, né? Quem mora perto do trabalho é muito menos impactado do que quem mora aí nas periferias da cidade, que, como eu falei, reflete toda essa desigualdade, né? Que, enfim, é marcante da nossa sociedade e de várias outras, né? De países subdesenvolvidos, né? Então, isso gera, né? Como eu falei, a lotação, isso gera a pior qualidade, né? Do transporte, né? Somado com também uma má distribuição do orçamento. Então, você tem também, por exemplo, alguns exemplos mais caros, o metrô com um investimento prioritário na região mais rica, o trem já atende um pouco melhor as regiões periféricas, embora ainda seja pouco perto do que a gente precisa em São Paulo. A gente tem, por exemplo, digamos, 3 linhas, né, a verde, a amarela e a lilás em São Paulo, atendendo a região sudoeste, é o que a gente chama, né, que é a região mais rica da cidade, ali desde o Santo Amaro até Pinheiros, ali a Paulista, chegando perto do centro. Então, as ciclovias refletiram um pouco também essa concentração, né? A qualidade das calçadas, acho que é a mais gritante. As calçadas no centro são absurdamente melhores que as calçadas na periferia. Então, todo esse investimento reforça a desigualdade que eu mencionei antes, né? Então, a gente tem esse cenário bastante ruim, bastante desigual. A gente tem apontado até nos debates, nos materiais que a gente tem elaborado com as outras entidades, que essa desigualdade é um dos principais fatores, na verdade, da cidade, porque, querendo ou não, até relacionado com outras cidades do Brasil, São Paulo tem um certo avanço em quantidade de linhas de metrô, em quantidade de linhas de trem, em corredores de ônibus, né, em faixas exclusivas, mais recentemente. Falta, claro, muito mais, ainda precisamos de corredor. O plano de mobilidade de São Paulo coloca os avanços que a gente precisa, tem alguns pontos, mas essencialmente falta também redistribuir isso. E para a gente também, para finalizar esse primeiro ponto, isso passa muito pela participação dos usuários. E aí é uma coisa que o IDEC defende muito, né? A gente no Conselho força muito isso, de ouvir mais os usuários. A gente tem aí 9 milhões de pessoas em São Paulo hoje que utilizam transporte coletivo, que se fossem mais ouvidos, teria uma força política muito grande para pedir essas mudanças, pedir investimento nas suas regiões, né, nos seus bairros, e até melhorar os projetos em si, né? Comentar como que está a integração nos terminais, se está fácil de chegar, se está acessível, está confortável, está seguro, está bem iluminado, né?
Então, até para qualificar, óbvio, isso também se reflete dentro dos ônibus, dentro dos trens, dentro do metrô, mas, enfim, a participação para a gente seria uma ferramenta importante para confrontar isso, mas no Brasil a gente tem um histórico muito ainda incipiente, fraco de participação, né? Salvo algumas exceções da área da saúde, que tem um movimento mais histórico, mais fortalecido. E o exemplo aqui, né, vai focando bastante em São Paulo, o Conselho de Transportes é bastante recente, é de 2013, se formou mesmo em 2014, então tem 6 anos de conselho, e ainda sofre falta de atenção, né? Você vê a gestão, principalmente essa gestão agora, dialogando ainda mais com a imprensa, com a mídia, com alguns atores, em vez de tentar usar o conselho para ajudar a homogeneizar esse debate na sociedade. Não que os conselheiros sejam especiais, mas tem conselheiros das regiões, tem conselheiros dos temas, né? O IDEC ocupa a cadeira de ONG, que é um pouco mais não clara, né, do tema, mas tem cadeiras de ciclistas, de pedestres, de estudantes, de regiões, né, norte, sul, leste, oeste. Então, cada conselheiro tem minimamente ali uma rede que ele pode também ajudar a organizar para debater um certo tema e homogeneizar, né, o debate e, com isso, futuramente, idealmente, né, o orçamento, para que a gente não tenha essa discrepância tão grande de investimentos, né, na periferia da cidade e no centro. E aí também, já sempre que eu dei, ressalto que eu falei no comecinho da desintegração, que é outro problema gravíssimo da mobilidade e difícil de resolver, que é a falta de integração metropolitana. Porque muito do que eu falei aqui, a CPTM integra a rede metropolitana, tem a MTU, mas essa dicotomia, né, SP-Trans, MTU e as locais, metrô e CPTM, gera para o usuário uma complicação muito maior, como você falou, chegando nas tarifas até a mais de 15 reais, né? Além do desgaste, das trocas, da falta de integração de informação também, né? Óbvio, a MTU não vai informar com qual linha da SP-Trans que ela integra, né? Até deveria, mas ainda é muito fraco nisso. E o que resolveria isso, na verdade, que é um passo bastante difícil, é ter uma gestão metropolitana de transporte. Isso até é apontado por muitos especialistas como um erro da Constituinte, né, de 88, entre vários avanços que ela trouxe, mas o transporte, pela sua dinâmica de atividade meio, né, absolutamente integrada, né, o limite do município não é uma barreira, né, ele é uma coisa administrativa, né, o usuário que mora ali no Ipiranga para ir para São Caetano, ele não tem uma barreira, uma alfândega, um muro, né, e às vezes a pessoa troca ali, às vezes as pessoas nem sabem muito bem onde os limites, em regiões onde ele é onde ele é mais imaginário, né, mais administrativo, sim, né. Então, cria-se uma barreira, na verdade, só na hora da pessoa efetivar o caminho, né? Ela tem que saber qual sistema atender, qual linha troca, onde troca. O bilhete é desintegrado, então tem o bilhete único de São Paulo, tem o bom metropolitano, em algumas cidades tem seu bilhete, a pessoa tem que andar com 3 bilhetes, então gera todo um desafio maior, além do custo, para o usuário poder se deslocar, às vezes em regiões super próximas, né? Às vezes mais próximas, um deslocamento dentro de São Paulo, né? Então é isso, esse impacto do deslocamento, como a gente passa por todos os problemas estruturais da mobilidade, da desigualdade, da falta de integração metropolitana, da falta de maneira de atender o custo, que a gente pode falar um pouco melhor, que é um assunto bastante grande também depois, e o resultado é isso, um sistema de má qualidade, um sistema muito desigual, demorado, lotado, né? Tem outros problemas que geram também, a gente pode aprofundar depois, mas sem dúvida, o custo caro e o tempo de viagem, né, o tempo que a pessoa demora no transporte, são resultado de todo o problema que a mobilidade acumula, né, e tem nas cidades brasileiras. Você sabe que é interessante até essa questão que você levantou da falta de intercomunicação, né, entre os municípios que compõem, né, a região metropolitana toda. Isso está sendo um problema até agora, na questão da pandemia, porque na hora que o Dória libera uma parte do município que compõe uma grande região, libera um ou outro e não libera o outro, e como você mesmo disse, muitas das fronteiras são imaginárias, porque elas são só administrativas, mas no dia a dia eu posso ter metade da minha casa em cada lugar até, né, em cada pedaço. Então, assim, a falta de planejamento é gritante em São Paulo e é um dos maiores problemas da cidade como um todo, né? São Paulo foi crescendo de uma maneira meio no oba-oba, foi cada um para uma coisa, cada um teve uma ideia, cada um construiu um pedaço dessa coxa. Então, assim, você sabe que eu trabalho com o grupo de planejamento urbano, né, lá no PDT, a gente está trabalhando em cima do próximo
projeto de governo, né, da prefeitura e tal, e a gente dialoga muito com os líderes dos outros grupos de trabalho temáticos, né, então é o da mobilidade, da habitação, do esporte, da educação e tal, e é engraçado porque vocês todos têm uma crítica em comum. Existem até mecanismos legais que podem ser implementados para que a coisa flua, mas na grande maioria, e eles são recentes, né, então são até revistos e são mais modernos, mais adequados à realidade, mas por algum motivo, e todos esses projetos, todas essas leis complementam o plano diretor, que é uma obrigatoriedade do município, mas por algum motivo elas não são postas em prática e elas não dialogam entre si. Então, entra naquela outra parte também que você disse que não conversa, né? Então, a mobilidade não conversa com o pessoal do meio ambiente, que precisa propor soluções mais sustentáveis para a cidade, na questão ambiental e econômica. Então, assim, falta um planejamento estrutural conjunto, né, de vários setores. E aí, isso reflete dentro dos próprios temas. Por exemplo, na questão da mobilidade. No último governo, no penúltimo governo, no governo Haddad, teve um incentivo muito grande na construção das ciclovias, né? Que aí entram as ciclofaixas, as ciclorotas, né? Como é que chama? Isso, as ciclorotas, e que formam todo esse conjunto das vias de bicicleta e de outros tipos de transporte, patins, skate e tal. Esse governo atual já parou as obras, né? Estava previsto no Plano Municipal de Mobilidade a expansão dessa rede de transporte, né? O governo atual, né, que mudou o prefeito, mas o governo é o mesmo, o governo atual parou completamente a expansão dessa via toda, desse complexo viário, vamos dizer assim, e não tem previsão de retomar as obras caso seja reeleito e tal. Então, nós temos um problema também, né? Além dessa falta de investimento, né, no transporte alternativo, a gente tem o problema da falta de comunicação, mais uma vez, entre os modais. Porque, por exemplo, você aqui em São Paulo mora na cidade de Tiradentes e trabalha na Lapa. Você tem que cruzar a cidade inteira. Você não vai fazer tudo de bicicleta, mesmo que tenha ciclovia. Porque é muito longe, é cansativo e tal. Nem sempre você consegue transportar sua bicicleta entre os outros modais, no ônibus, no metrô e tal, tem uma certa limitação de horário, de lugar e tal. Então, assim, mesmo dentro do tema mobilidade, falta um projeto que integre tudo isso. Para que para que um paulistano que mora na cidade de Tiradentes e vá trabalhar na Lapa, fale, pô, eu vou planejar, eu vou de bicicleta até tal lugar, aí eu pego um ônibus, entendeu? Então, para a gente ter essa educação, né, começar a mudar a forma da gente pensar o transporte. Então, assim, como é que você vê isso? Que propostas você tem, assim, se você tem uma coisa mais, assim, concreta, ou se tem alguma inspiração em algum exemplo, de soluções que a gente possa construir esse planejamento de transporte do paulistano. Eu vou sair daqui, então eu vou de bicicleta até tal lugar e tal, e aí eu vou ter um desconto, sei lá, eu vou fazer uma integração bicicleta-metrô, então por eu estar usando a bicicleta, eu sou incentivado e pago menos no metrô, sabe, essas coisas assim? Vocês têm algum pensamento em torno disso? Tem bastante ideia, e esse é um ponto que mostra, né, a desarticulação, né, entre que nem metrô, SP-Trans, quem faz a ciclovia é a CT, né, então fica às vezes as caixinhas ficam separadas, mas é muito também uma falta de visão, né, independente da desagregação. Quando você tenta dialogar sobre ciclovias com o metrô, os técnicos mais antigos, menos modernos, eu diria, eles têm ainda uma restrição de entender a mobilidade como uma lógica que a pessoa usa vários meios de transporte, troca, desce usa um dia outro, né? Porque eles estão muito envolvidos ali com aquele cotidiano também, né? Muito exigente de atender, né? A quantidade de pessoas que usam metrô e tal, mas falta uma modernidade nessa visão. A pandemia deu um exemplo disso também, que a gente tem visto em várias cidades do mundo, os governantes pensando em ciclovias temporárias, em aumentar a área de pedestres para que eles caminhem, né, para não ter aglomeração nas calçadas. E no Brasil, nenhuma cidade debatendo isso. A gente teve agora, recentemente, Porto Alegre fazendo faixas exclusivas de ônibus, mas para pedestres e ciclistas, nenhuma cidade pensando ainda. Então, além da desintegração, tem um problema conceitual também de visão, de atraso,
que tem começado a mudar. A gente vê cada vez mais alguns gestores mais modernos, mais novos, entendendo a importância da bicicleta e do pedestre, e de quem caminha, né? Mas ainda é um baita desafio. E muito dessa lógica da integração, que é um desafio para as pessoas que não estão acostumadas a debater isso, né, até os técnicos mais antigos, ela é uma questão muito, às vezes, muito micro. Precisa ter um plano regional, mas o problema para o usuário se reflete no micro, porque quando você chega no terminal, se a escada é muito longa, se o acesso é longe onde você parou a bicicleta, se não está integrado com a calçada é estreita, a faixa de pedestre é afastada, então a solução às vezes é muito pequena e quem não usa o sistema não vai ter uma visão adequada de que deveria ser. E a gente vê isso muitas vezes, né? O exemplo, por exemplo, o terminal João Dias, aqui em São Paulo, ele fica no canteiro central de uma avenida quase expressa, então você tem que passar por passarelas super longas. A CPTM também, a linha 9, fica isolada do resto do bairro, né? Ali, desde de Osasco até Jurubatuba, porque está dando uma via expressa, então para chegar tem que também passar, cruzar, fica longe, fica isolado, né? Então, os sistemas não são pensados para a entrada do usuário. Isso é muito maluco e é muito difícil debater até com alguns técnicos disso, né? Tem exemplos até de alguns BRTs mais recentes que o acesso do usuário é horrível, porque fica com essa mentalidade muito extremista de ter que ser super expresso, super rápido, e aí se entende o pedestre como uma interferência e quer se fazer o negócio expresso, tudo com passarelas, né, super longas, às vezes mal colocadas, e inóspitas, vazias, inseguras, mal iluminadas, né? Então, o sistema não é pensado para quem entra. E aí pensar já a integração tarifária, e que nem você sugeriu, né, ter algum desconto, alguma bonificação, é um passo, mas muito longo, porque qualquer projeto, além da mentalidade, né, deles não conseguirem entender isso como uma parte do trabalho deles, né, qualquer projeto que envolva o dinheiro do sistema de transportes vai sofrer uma grande rejeição interna, porque é um sistema que é abandonado, né, o governo não dá atenção adequada, nunca se buscou no Brasil um debate como financiar esse setor, então hoje eles vivem juntando recursos da tarifa. Quem banca o sistema de transporte no Brasil são os usuários que pagam a tarifa. E aí, com isso, o sistema fica mais caro, né? Tem uma fonte de receita só que é o usuário. Fica mais caro, quem usa baixa renda, então é expulso, perde passageiro, perde receita. Então está um círculo vicioso só de perder receita do sistema de transportes, sem aprofundar um debate, né, de como pagar essa conta, que é essencial. Então, aí você vai falar, vamos pegar esse dinheiro e fazer uma outra coisa. Vai ter já um baita de uma rejeição, porque o dinheiro é super escasso. E aí é um ponto que o IDEC defende bastante, a gente vai pautar agora nas eleições, que é um momento importante para debater isso, que a gente precisa, no Brasil, elaborar um fundo de transportes para conseguir baratear a tarifa, claro, mas também ter uma fonte de receita organizada para o sistema. Você ter ali um recurso que vai vir daquele origem, tal, e ter um recurso mínimo para manter o sistema e poder pensar em baratear a integração, em até, enfim, a gente pode falar depois mais de tarifa, mas para pensar mais ideias, a receita é sempre essencial. Mas é isso, a gente tem visto alguns avanços, a gente tem visto, né, São Paulo pautou bastante, algumas cidades têm copiado, né, a expansão de ciclovias, o Rio teve um pouquinho de avanço recente também, Fortaleza tem sido a cidade mais exemplar hoje em dia no Brasil, em mobilidade de bicicleta, em corredores de ônibus, também está fazendo na BRT faixas exclusivas, em segurança no trânsito, né? Então, Fortaleza está com um projeto bastante promissor de mobilidade lá já faz alguns anos, até uns 3, 4 anos pelo menos, e debatendo e mostrando também uma coisa importante, às vezes, para convencer o gestor, que é mostrar os resultados disso, mostrar a redução de emissão de poluentes, redução de mortes no trânsito, que é um tema absolutamente grave também no Brasil, mostrando como o espaço pode ser mais utilizado. Então, Fortaleza também teve exemplos, como São Paulo fez aqui, de aumentar o espaço para pedestres, né? Que São Paulo teve na Rua Galvão Bueno, teve um na Liberdade, e tem as ruas abertas também, são um evento esporádico, mas que mostram como o espaço pode ser melhor utilizado. Fortaleza fez isso em algumas regiões do centro, com uma coisa mais lúdica, pintando, colorindo as ruas e criando ali um espaço de convivência, de aproveitamento também da cidade, né? E, óbvio, uma aprovação altíssima, que nem a Paulista Aberta, que começou criticada e hoje virou um baita projeto, que teve que parar por causa da pandemia, né? Mas é um projeto super cheio, super aprovado, né? Quem foi criticar foi até zoado nas redes sociais.
porque a população ela sente vontade de usar melhor o espaço. Querendo ou não, o caminhar e a bicicleta são meios mais gostosos de se deslocar, né, do que ônibus lotado ou até ficar dirigindo, para quem não gosta. E é isso, a bicicleta, o pedestre, eles vão integrar o sistema, não necessariamente precisa fazer o percurso inteiro de bicicleta ou a pé, e tem que ter essa integração, ou carregar o bicicleta no veículo, ou ter um bicicletário adequado, fácil de chegar, né? Porque bicicletário escondido, sem ninguém cuidando, também quase não é um bicicletário. Então, essa lógica de integrar o estacionamento, né, da bicicleta, no caso, é super necessária. As bicicletas compartilhadas, que São Paulo avançou também um pouco recentemente, são uma opção legal também, e também tem experiências de cidades que fizeram isso até gratuito, para poder estimular o uso. Se não me engano, o de Fortaleza, se for gratuito, é bem mais barato. Maricá fez fazer um gratuito. Então, tem várias formas de pensar a integração, né? Também tiveram os patinetes, que precisam ser melhor adequados, mas são uma opção também rápida e prática. E, basicamente, além de tudo que eu falei, precisa da infraestrutura, né? Precisa ter ciclovia, precisa ter espaço segregado, precisa ter onde parar a bicicleta, né? E isso que é a maior mudança, porque aí você vai, inevitavelmente, impactar aquela questão que eu falei lá no começo do espaço. O espaço da rua é restrito. Hoje, o dado que mais fala, 80% dele é usado pelo carro. Então, qualquer mudança que você vai fazer, você vai impactar o uso do carro, que tem todo também o status, o peso da classe mais rica que usa, né, o carro. Então tem uma defesa muito mais forte do que o transporte coletivo, né? E tem que comprar essa briga, e não é uma briga, digamos, de picuinha ou de ódio, é uma disputa de espaço que já mostrou em muitas cidades do mundo que o resultado é positivo, em redução de emissões de poluentes, em segurança, em eficiência do deslocamento, em custo, né? Muito mais barato bancar um sistema de bicicleta do que um sistema de carro e de ônibus, do que fazer viaduto. Então é uma disputa que tem que ser enfrentada, os prefeitos e vereadores têm que comprar essa briga, né? Tem que entender os dados, né, que embasam essa disputa, e eminentemente defender uma redistribuição, né, do espaço viário, com faixa exclusiva, com ciclovia, com calçada, com faixa pedestre, enfim, com um espaço muito mais humanizado, né, e com tudo que eu falei, eficiente, menos poluente, barato e necessário para as cidades. Porque além da mobilidade envolver todas as atividades humanas que eu falei, né, o deslocamento para a escola, para uma biblioteca, para a saúde, ela impacta todos também. Ela impacta o meio ambiente, impacta a qualidade do ar, impacta a saúde, impacta o custo, né? Então, uma mobilidade eficiente torna uma cidade mais eficiente, mais barata, mais simples, mais humana. Você sabe que essa questão que você levantou sobre a infraestrutura e, de alguma forma, o governo municipal prover essa infraestrutura necessária para que os modais sejam implementados, principalmente os da mobilidade ativa, que nem, vamos supor, a bicicleta, que é o tema mais, assim, comum nessa discussão, tem uma coisa interessante, porque aí você falou da questão da segurança, né? Então, assim, como a gente tem que ter o direito à cidade, a gente tem que ter o direito à cidade plenamente. Aí até vou contar uma curiosidade sobre o que você falou de estacionamentos escondidos. Uma vez eu fui na biblioteca Mário de Andrade, não é um lugar escondido, é um lugar de intenso fluxo e tal, e o estacionamento de bicicletas, o bicicletário, esses informais, né, que a gente mesmo faz, fica numa lateral, assim, da entrada. Ele é visível onde fica a segurança e tal. Eu parei a minha bicicleta lá porque eu fui num evento que estava sendo feito sobre, acho que era a Rede Nossa São Paulo, se eu não me engano. Quando eu volto, porque eu sou uma adepta da bicicleta, eu gosto muito de andar de bicicleta, né? Eu gosto de tomar sol e tal. Quando eu volto, cadê minha bicicleta? A minha bicicleta foi roubada no bicicletário. A segurança disse para mim que viu a pessoa levando, mas achou que a pessoa me conhecia, porque ela simplesmente só viu a pessoa andando com a bicicleta, não viu a pessoa cortando o cadeado, porque o cadeado era uma barra, tá? Ela não viu nada, ela só viu a pessoa levando a bicicleta. E aí ela não falou nada, porque achou que era uma conhecida. Então, você vê que, como você disse, o problema é complexo. A gente tem que pensar como gestor, como arquiteto, como urbanista, como planejador, como usuário, como cidadão que convive com o usuário. Então, são inúmeras visões que a gente tem que colocar dentro de um projeto, dentro de um plano, de uma lei, uma proposta, que tem que compreender todas essas variantes e dar uma solução que atenda a todas as demandas. Não é fácil, não. E agora, se a gente for pensar com a pandemia, ainda complicou o nosso problema, porque
a questão das aglomerações trouxe uma repercussão em relação ao transporte coletivo, que trouxe junto o pânico, a necessidade de, como você falou, ter alguém lá, um excedente de trabalho, de força-tarefa, distribuindo máscara, álcool, instrução, para evitar a contaminação dentro do transporte coletivo. Até outro dia, aqui em São Paulo, você passava pela rua do lado de um ônibus e estava quase todo mundo sem máscara, incluindo o motorista e o cobrador. Então, assim, eu conheço um cobrador que tem vários amigos motoristas e cobradores, e ele me disse que vários deles estavam contaminados. Então, assim, não se sabe quem contaminou quem, né? Se o passageiro ou o cobrador e vice-versa. Então, assim, ainda tem essa questão da educação das pessoas para a nova realidade. Então, assim, isso é um problema, isso é um fato, né? Isso está posto, não tem como a gente discutir. Essa semana, inclusive, a Associação das Concessionárias de Veículos estava comemorando a alta nas vendas de veículos nesse período de pandemia, porque muita gente que até tinha condição, mas preferia não usar o carro, preferia ir de metrô, de ônibus, que é mais rápido e tal, começou a, talvez não só comprar, mas começou a alugar carro, para poder circular pela cidade de uma forma mais segura. Então, aí tem todos aqueles efeitos colaterais que você falou, né? Mais poluição, mais gasto, né? Mais trânsito, mais tempo perdido e etc, né? Então, como é que você vê agora todo o nosso discurso em favor do transporte coletivo, da integração entre modais e tal, numa situação em que o nosso ímpeto de sobrevivência é se afastar o máximo possível do que é coletivo? Como é que você acha que vai ser daqui para frente? Está bastante em alerta com isso, que os dados que têm vindo da China são bastante graves nesse sentido também, de que está tendo um aumento do uso de carro, e também é uma urgência para dar as opções, né, para o usuário, né, para a pessoa se deslocar. Porque um ponto que a gente tem falado também é que não é para a gente forçar a pessoa a usar ônibus ou querer obrigar e tal, ou bicicleta. A infraestrutura da cidade, ela tem que ser intuitiva para a pessoa, para ela usar um meio de transporte que não seja o carro. O exemplo que a gente dá é o centro de São Paulo hoje. Muitas pessoas vão para o centro fazer compra na 25 de março, ou ir num teatro, no museu. Muitas pessoas já pensam em não ir de carro para o centro, porque não vale a pena, é apertado, congestionado. Então, o transporte coletivo para o centro já faz um pouco mais de lógica. A gente tem que ter mais áreas na cidade em que seja quase que intuitivo não ir de carro. E é isso que a infraestrutura vai mudar, né? Quando tiver muita ciclovia, tiver espaço para transporte coletivo, for mais rápido de ônibus que de carro, as pessoas naturalmente vão migrar e não, idealmente, né, não usar o carro. E a pandemia colocou o desafio para o sistema de transporte coletivo de evitar ainda mais a lotação. E aí entra num tema gravíssimo da remuneração que eu falei lá atrás, né, do custo do transporte, né? E, como eu falei, na necessidade de dar opção, né, para o usuário. Então, ter bastante ciclovia, que é um meio menos lotado, né, menos aglomerado, né, do que o transporte coletivo, que nem muitas cidades têm feito. Em Paris, eles fizeram algumas temporárias com cones ou alguma marcação lá, e estava agora, semana passada, o secretário lá mostrando que estão colocando concreto para ficar definitiva a ciclovia, porque foi bastante necessário e deve ter dado o impacto necessário. Então, hoje, muitas pessoas na periferia, elas usam transporte por falta de opção, porque não tem dinheiro para carro e não tem outra opção. Então, os modos ativos, né, pedestre, bicicleta e qualquer outro que a pessoa queira usar, skate, qualquer roda que a pessoa tem ali para usar, não elétrica, né, a combustão, eles têm que ser oferecidos como alternativa, para a pessoa poder escolher o modo que ela quer se deslocar e, como eu falei, favorecendo para que valha mais a pena para ela os modos mais eficientes. Então, tem que pensar em modos ativos bastante nessa hora, para colocar uma alternativa absolutamente viável para a pessoa se deslocar o quanto der, ou ao menos integrar. Aí, quando ela chega no transporte coletivo, que, como você falou, né, tem deslocamentos que são impeditivos para ir de bicicleta ou a pé, a não ser quem gosta muito, né, quem se dedica muito à bicicleta. Tem pessoas que fazem esses deslocamentos de bicicleta, mas é difícil pensar uma política pautada nessa lógica, né? A lógica é de integrar. O transporte precisa agora eminentemente funcionar sem lotação, o que já contraria toda a nossa costume do Brasil. E aí o ponto da remuneração que a gente tem falado é que a epidemia tem demonstrado a falta da remuneração. Por quê? A remuneração por passageiro, e a empresa nos contratos hoje também recebe por passageiro transportado, isso estimula que a empresa transporte muita gente, ou seja, estimula a lotação. Os contratos de ônibus, né, das licitações de ônibus, né, cada capital tem sua empresa que opera, né, tem um contrato aí de 10, 15, 20 anos de funcionamento,
ela remunera a empresa por passageiro transportado, não é por diesel, por inflação, por blá, 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 é pelo passageiro transportado. E aí tem um cálculo, né, que vê quanto paga cada passageiro e se multiplica pelo passageiro. Isso, a ideia, né, o que levou a se fazer isso, é que a empresa ia buscar metodologias para atrair usuários, porque ela vai querer mais usuários. Só que o que tem acontecido de verdade é que ela tem colocado menos ônibus rodando, porque ela economiza dinheiro, e o ônibus lotado ela ganha mais dinheiro. Então, quanto mais lotado o ônibus, mais lucrativo é para a empresa. E é o que a gente tem visto nas cidades brasileiras, né? Eles tentam sempre diminuir a linha, diminuir horário, não cumprem horário, né? Fazem um horário menor para poder lotar mais o veículo, e não tem tido esforço por parte da empresa de atrair usuários, né? Então, o que a gente tem demonstrado é que o pagamento, né, e aí é um tema muito difícil, porque tem toda a parte da falta de clareza, das máfias de transporte e tal, mas o pagamento sendo por custo, né, por quanto a empresa gasta para colocar aquilo para rodar, estimula a qualidade. Então você determina, você vai sair a cada 10 minutos, tem tantos veículos, tantos motoristas, cobradores, tanta frequência tal, vai te custar tanto, a gente vai te pagar tanto. E aí achar as formas de pagar essa conta, e claro, tem a outra frente de ver se a conta está certa, né? Ver se o custo é adequado, nota fiscal, toda a particularização, que é absolutamente complicado também, mas isso pelo menos estimula o empresário, né, o operador, a cumprir o critério de qualidade que foi calculado, medido, enfim, tem toda a debate para se medir isso também, mas estimula isso. Por passageiro, você sempre vai estimular o cara a buscar um ônibus lotado. E agora que a gente não pode ter, de jeito nenhum, pagar por passageiro não vai dar certo, porque não vai pagar as contas que tem que pagar para se manter. Então, é absolutamente inviável pagar por passageiro hoje em dia. E aí as empresas de ônibus, né, a NTU, que é a Associação Nacional de Empresas de Ônibus, junto com o Fórum de Secretários e outras entidades, propôs, né, para o Congresso um auxílio econômico pagando por custo, já assumindo, na nossa visão, de que o pagamento passageiro é inviável e que tem que pagar por custo para ter qualidade, para ter a frequência necessária, para não ter lotação, para ter aquela história de um banco vazio com uma pessoa sentada, tal. Então, é um ponto que a pandemia demonstrou um problema histórico do Brasil, né, da falta de qualidade. E aí, pagando por custo, né, com auxílio federal aqui na urgência, que precisa debater depois como vai pagar essa conta, tal coisa, você consegue ter uma frequência que você ajusta a quantas pessoas estão usando, precisa colocar mais veículo naquela linha, menos naquela ali, para poder manter o isolamento de quem precisa usar transporte coletivo. Eu tenho visto falar algumas vezes pessoas de que tem que estimular o uso do carro agora, né, por causa da epidemia, mas isso também é absolutamente inviável, porque o carro uma posse, é um bem caro, e tem umas pessoas no Brasil que não têm dinheiro para comprar um carro, não vai estimular alguém a usar carro como se fosse uma opção para ela, como se fosse, sei lá, estimular a usar transporte coletivo, por exemplo, que é um bem que está disponível, né, para todos, universal, com a tarifa meio cara ainda, mas o carro não é um meio de transporte disponível para todos os usuários, não é uma coisa que você estimula a pessoa a usar. E aí, além de você estimular, vai gerar trânsito, vai, enfim, piorar a qualidade, né? Mas é um pouco isso. Estimular o carro não é uma opção, né? Tem que buscar essas formas que eu falei, financeiras e de gestão, para manter o transporte funcionando. E um ponto muito, muito relevante, isso já falando também aqui de São Paulo, é que para ver, né, essa questão da lotação, quantos passageiros tem, quantos precisa, a SP-Trans, especificamente, e aí até melhor do que muitos outros lugares do Brasil, ela tem uma quantidade de dados absurda para fazer esse planejamento. Ela tem GPS nos veículos, GPS nas catracas eletrônicas, onde a pessoa entrou, onde ela entrou, né, onde ela vai entrar à noite, né, na volta para casa. Então, ela tem todo um dado que dá quase uma pesquisa de destino, e ela usa esses dados para avaliar a linha lotada e tal. E a gente tem visto na pandemia agora ela bater cabeça, não está conseguindo usar os dados, não está nem, sei lá, não está tendo nem boa vontade de usar os dados. E com posicionamentos do tipo, falou no começo que ia usar a frequência de domingo, depois falou que ia liberar o ônibus terminal quando tivesse lotado. Então ela não está nem usando o dado que ela tem, que é muito bom, que tem, enfim, equipes lá no Mobilab que trabalhavam esses dados, não estão disponíveis muitas das coisas, né? Algumas coisas estão, outras não. Mas é assustador, porque a SP-Trans teria muito dado, ela poderia fazer um trabalho excelente, assim, nível internacional de qualidade com esses dados, para poder ver qual frequência cada linha precisa por hora, quase. Nem precisaria chegar nesse nível, mas ela poderia chegar nesse nível, né? E ela batendo cabeça aí com, vamos liberar, aumentou 1.000 ônibus, tantos ônibus, tal, e ainda com muita lotação, como a gente tem visto, né? Terminal lotado, a galera reclamando de ônibus lotado, e os dados sendo, né, ignorados.
Então é isso, tem toda a questão de que, resumindo um pouquinho, não dá para estimular o carro, né, como eu falei. O transporte tem a preocupação do custo e do controle de qualidade, que tem que ser num nível muito melhor do que a gente teve de histórico no Brasil hoje. E os modos ativos, que tem que ser uma alternativa, tem que ser oferecidos com muita qualidade, muito volume para os usuários, né? Aí tem aqui também os ciclistas de São Paulo pedindo isso, né? Os ciclistas, a Ciclocidade, outras entidades aqui, a Câmara Temática que participa do Conselho também, que é uma Câmara do Conselho de Transportes, debatendo o quanto isso tem que ser feito, o quanto tem que ser no mundo inteiro, né? Não é quem está inventando isso, né? Tem cidades grandes, né? Cidades populosas fazendo essa solução e vendo os impactos positivos. A pandemia, basicamente, tem escancarado o quanto a mobilidade e o transporte coletivo é abandonado no Brasil hoje. É uma coisa engraçada mesmo, né? Até essa questão que você fala das calçadas, que parece uma coisa à toa, mas só quando você realmente tem a necessidade de ter uma calçada digna, né, uniforme, linear, de preferência, com uma largura adequada, é que você percebe como isso é um problema. Quando você tem bebês, por exemplo, que você precisa andar com um carrinho de bebê, quando você é cadeirante, que você tem que andar com a sua cadeira de rodas, até para você andar, sei lá, com o seu patinete, porque, se eu não me engano, o patinete pode andar na calçada, né? Até para você não consegue andar um quarteirão numa calçada com qualquer tipo de coisa como essa, sem passar por uma cratera lunar. Então, assim, a questão das calçadas é uma questão que eu debato há muito tempo, porque realmente eu acho uma insanidade as calçadas que a gente tem aqui. Eu sempre me apego muito ao exemplo de Santiago, no Chile, que eles lá têm um programa que a calçada é uma responsabilidade das prefeituras e não do imóvel, né? Como é hoje aqui em São Paulo. Então, as calçadas são todas impecáveis, são maravilhosas. A população acha ótimo, porque acha melhor pagar uma pequena taxa de manutenção da calçada do que ter que ser responsável pela sua calçada. É que aqui quase ninguém é responsável pela sua calçada, porque os meios de fiscalização e de imposição de multas e qualquer tipo de castigo para quem não cumpre o devido é inexistente. Então, você vê calçadas que são intransitáveis até para quem está a pé. Até a pé você não consegue ir, você tem que ir pela rua em alguns pedaços da calçada. Então, isso realmente é uma coisa que tem que ser pensada. Eu sei que faz parte do Plano Municipal de Mobilidade, essa questão das calçadas, que está parado, inclusive, por a velha e boa questão de falta de verbas. Aí como você já falou numa questão anterior, que a gente precisa rever essa forma como as verbas destinadas à mobilidade são tratadas. Então, muita coisa tem que ser revista, né, pelo que a gente está percebendo, e a gente cada vez mais tem que integrar as pautas, elas têm que pensar casadas, elas têm que pensar juntas, porque uma é consequência da outra. A questão das calçadas, por exemplo, pode ser considerada uma questão de zeladoria, mas, na verdade, ela é uma questão de mobilidade, ela é uma questão de cidadania, ela é uma questão de uma série de coisas. Então, assim, tem que ser tudo conversado. Ela é o maior exemplo hoje de desintegração total da prefeitura, porque a calçada, ela é vista como zeladoria um pouco, e ela não tem nenhum órgão que cuida que planeja calçadas. Porque você tem a subprefeitura arrumando nas subprefeituras, aí a CIURB, né, a Secretaria de Infraestrutura e Obras, faz umas coisas, quando a concessionária, né, com gás, Eletropaulo, quebra um pedaço, ela que arruma, e você não tem um setor na prefeitura, que é uma ponta que a gente está cobrando para as eleições, inclusive, que planeje, pense e organize a calçada. A CT não tem tanta ingerência, porque ela não pode fazer obra de calçada, quem faz é a subprefeitura, né? E aí quem cuida ainda, responsável, é o proprietário do lote. Então, é uma terra absolutamente de ninguém, e o resultado é essa bagunça que a gente tem, totalmente descontínuo, com obstáculo, com tudo, e vista longe de ser vista como um elemento de mobilidade, uma rede, que tem que ser uma rede, né? As calçadas são integradas pelas faixas de pedestres, pelas travessias, né? Então é uma rede, deveria ter continuidade, mas é um setor que ainda não é visto como mobilidade. A gente teve, inclusive, de 2007 para cá, toda essa briga de passar a bicicleta para a pauta de mobilidade, porque a bicicleta era uma pauta do verde e meio ambiente, antigamente, em São Paulo, aí no Brasil, né? E a gente precisa agora também passar a pauta da calçada para a mobilidade, porque ela é um elemento de mobilidade que é visto como frente de casa e como zeladoria, né? Como tapa-buraco, né? É um setor totalmente abandonado, totalmente abandonado.
Não, é abandonado. E aí e é uma coisa que ninguém pode chegar e dizer, não, mas olha, nas regiões tais a calçada é melhor. Não é verdade. Você anda em todos os bairros dessa cidade, inclusive nos bairros mais ricos, e as calçadas são péssimas. Você salva uma ou outra exceção, que É. é um prédio mais moderno e tal, e olhe lá. Porque, inclusive, ele só fez aquela calçada porque as construções de uns anos para cá são obrigadas a atender uma série de especificações técnicas que incluem calçadas estruturadas e planejadas. Mas Mas passou ela dessa época também, para trás? desculpa, ela também não pensa a mobilidade. Às vezes ele pega a esquina e quer fazer uma coisa bonitinha, e a esquina onde a pessoa quer atravessar, e aí ele põe um canteiro mais bonitinho, e eles não pensam também a lógica da calçada como pessoas andando, ele pensa como uma vitrine bonita para o prédio dele, né? É Ou a para extensão conseguir a da lei. casa, é a extensão da casa. Pois Quem tem que é, pensar como lógica é o poder público. sem dúvida, sem dúvida. E todos os lugares onde as calçadas são assim padronizadas e bem cuidadas e tal, essa missão está devida ao poder público. Ou são lugares onde a fiscalização é eficiente para controlar isso, que não é o nosso caso. Não é o Então, nosso como a caso. gente não consegue ter uma fiscalização que controla isso eu acho que é uma das minhas opiniões dentro do grupo de planejamento, é essa coisa da padronização e da estatização das calçadas, né, do controle Uhum. sobre as calçadas, porque isso é fundamental, é como você falou, já impede o nosso direito de ir e vir básico, que é o de andar, porque você não consegue andar. Se você as pessoas idosas, que nunca ninguém lembra, né, as pessoas idosas que usam bengala, usam andador, elas não conseguem se locomover, porque tem calçadas que são intransitáveis, tem degrau, né, na calçada assim que desce, não sabe? Então, isso daí é uma coisa que realmente tem que ser muito bem pensado. Aí agora, olha, que a gente já está caminhando para o final, eu vou encerrar com um pouco de polêmica, que eu sei que algumas pessoas que assistem vão assistir esse vídeo mais para frente, são adeptas. Tem um grupo que é adepto dessa teoria e tem o um grupo que é extremamente contrário a essa teoria, que é a questão da tarifa zero. Eu sei que você é um cara que gosta desse tema da tarifa zero. Eu acho que ela é justa em algumas situações, inclusive eu faço parte até, né, de um coletivo feminino, onde no nosso manifesto a gente declara essa proposta, né, de tarifa zero, principalmente as gestantes do Bolsa Família, porque muitas vezes elas não fazem pré-natal, não levam o filhinho para tomar vacina quando nasce, porque não tem como pagar o transporte, né, para ir e vir. Então a gente prega essa questão da tarifa zero nesse caso específico, porque é um movimento feminino. Mas a tarifa zero que você propõe é um pouco maior que essa, ela é um pouco mais extensa, tal. Conta para nós um pouquinho se é viável isso, porque é até previsto, né? Um dos pilares do plano municipal de mobilidade é que o transporte ele propõe a equidade, né? E o acesso geral ao serviço. Então, assim, você acha que é viável? Você acha que rola essa tarifa zero? O que a gente tem proposto como IDEC nesse tema não é nem o mote da tarifa zero ainda, porque a gente tem um passo muito importante que a gente precisa dar antes, que é o que eu falei lá no comecinho de ter um fundo de transportes, né? Elaborar uma receita para ver quem vai pagar essa conta, né? Que na nossa visão não deve ser só o usuário ou não deve ser nada do usuário, né? Enfim, precisa ajustar esse elemento, mas sim, não dá para ser só o usuário, então tem que criar um fundo, né? A lei federal de 2012 tem 8 anos, já fala disso, das receitas extratarifárias, de buscar outras fontes de receita, para que não seja só o usuário a pagar a conta, né, e consiga ter um preço acessível. Porque independente de ser zero ou não, hoje a gente tem a tarifa aí a 4,50, uma cidade quase chegando a 5, a maior parte das cidades grandes acima de 4, que com o salário mínimo a R$ 1.000, né, que é mais ou menos onde está o salário mínimo, dá 20% do salário mínimo. É um impacto muito grande para a família, né, o preço do deslocamento, que nem é uma atividade dela, é uma atividade para chegar numa atividade que ela quer fazer, é uma atividade meio, né? Então é um impacto muito grande e que a gente tem dados aqui em São Paulo, da Rede Nossa São Paulo, mostrando o quanto isso expulsa pessoas. Como você falou, a galera não faz a atividade porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. E aí tinha dados lá de 70%, se não me engano, das pessoas deixam de fazer alguma atividade por causa da tarifa. Dessas, 40% é por causa de saúde. A pessoa não vai no médico porque não consegue pagar a tarifa para chegar no médico, né? E aí, às vezes, é um atendimento específico que não é qualquer UBS, ela tem que ir no hospital tal, que é do outro lado da cidade, né? Então, é um elemento de exclusão social gravíssimo,
é um elemento que expulsa pessoas do serviço, né, dos direitos, né, da saúde, da educação, do lazer também, visitar a família, né, visitar parentes. E então tem que ter um remédio para começar a atacar isso quanto antes. E a gente também defende que, claro, a cidade pode tomar soluções para avançar, que nem tem cidades com tarifa zero, cidades com subsídio, que nem São Paulo, embora precise organizar o nosso. Porto Alegre, de novo, né, falando Porto Alegre, propôs teve um projeto disso no começo do ano que não foi para frente, porque, enfim, problemas lá do prefeito com a Câmara e com, enfim, baixa aprovação e polêmicas envolvidas, né, mas a gente tem que ter um programa para mudar isso. A gente defende que seja interfederativo, né, tem que ter um recurso federal, tem que ter o estadual para ajudar. O Goiânia, por exemplo, está tentando usar recursos do licenciamento de veículos para baratear a tarifa, né, pegar ali R$1 e tal, dar uma baixada, mas isso, o estadual tem mais recursos para ajudar, né? E aí, tendo esse ente, vai definir também fontes, e é bom ter várias fontes de recursos para não sobretaxar nenhum, porque se ficar, por exemplo, só na CISA da gasolina, vai ter uma pressão para aumentar a gasolina, né? Muito, né? Mais do que deveria. Então é ideal ter a gasolina, ter uma taxa, por exemplo, nos aplicativos, né? Tipo Uber, 99, Cabify, que nem Porto Alegre propôs, usar a Zona Azul, por estacionamento, que nem algumas cidades fora do Brasil utilizam, o licenciamento, que nem Goiânia fez. E aí você pega várias fontes, não sobretaxa nenhum setor, né, e fica distribuído. Se um setor se diminuir, você tem ainda outras pernas para se manter em pé, né? E aí abaixando a tarifa. E é importante também, até aí tem argumentado até como estratégia, começar com alguns pontos menos polêmicos, por exemplo, propaganda nos veículos, propaganda nos terminais, né, usar os standzinhos lá de comida no terminal para pegar um recurso para isso, para você ir mostrando o impacto, né, e depois pegando as políticas mais polêmicas, né, chegando até no limite, que é bem polêmico no Brasil até de colocar, que é o pedágio, que a gente acha que tem que ser muito bem debatido, porque ele pode se tornar excludente, porque ele cobra de quem vem de fora, né, então quem está na periferia. Então precisa ter uma forma de democratizar, digamos, o pedágio, como ele é feito em Londres, Singapura, para a realidade de Londres e Singapura, onde as periferias são de alta renda, né, aqui a periferia é de baixa renda. Então, tem que ter essa estratégia, né? E aí, se vai chegar no zero, se vai ter uma tarifa a R$1, 50 centavos, R$2, é uma questão de ir medindo os impactos e vendo, né, os benefícios de quando consegue de dinheiro. O que a gente tem visto de exemplo é que as cidades que estão colocando a zero, e aí tem exemplos já grandes recentemente, como Kansas, nos Estados Unidos, e Cascais, em Portugal, né? Essa não que eu tenho visitado, mas as médias, né? Dunkerque, na França, aqui teve Maricá, tem Agudos, tem Eusébio, no Ceará, tem Jaboticabal debatendo agora, inclusive no interior de São Paulo. O que a gente vê é um impacto absolutamente positivo no aumento do uso de transportes, na facilidade que a pessoa tem de usar o transporte, né? Ficar simples de usar, não tem cartão, não tem que carregar crédito, ver se está validado, ver se é só você chegar e entrar no ônibus, né? E um aumento muito grande. Agudos, uma cidade de 30 mil habitantes, eu fui lá no meio da tarde, estava cheio de criança no ônibus indo para a escola, indo para uma atividade lá, extracurricular, eu acho, enfim. Então, é uma relação com a cidade que é dinamizada muito. Então, enfim, em cidades grandes tem esses desafios, tem que ter uma receita muito robusta, né? Em São Paulo iria custar aí, talvez cerca de uns 6 bilhões por ano, né? Que é bastante recurso. A cidade de São Paulo tem esse recurso, mas destinar tudo para isso seria bastante recurso, né? É legal falar que não seria os 8 bi que são hoje o preço do transporte, porque você não teria todo o sistema de bilhetagem eletrônica, de fiscalização de fraudes, de distribuição, de controle, né? Não teria catraca, então seria um ônibus mais simples, mas seria mais caro porque teria muito mais uso, teria muito mais veículo, né? Então seria aí talvez perto do valor atual, né? Um pouquinho menos, mas é um trabalho de achar esse recurso. Então, para as eleições, agora que a gente tem proposto para candidatos, né, municipais e tal, até porque sem o auxílio federal vai ser difícil, é de pelo menos começar a criar esse fundo. Cria um fundo, começa a baixa ali alguns centavos, R$1 e tal, começa a ver o impacto bom que isso vai dar na cidade, né? E aí, quando eles conseguirem organizar um auxílio estadual, federal, uma coisa mais organizada, idealmente metropolitano, né, para poder ter uma unidade também no planejamento do sistema, a gente começa a tentar fazer políticas mais robustas, né? E possivelmente chegar, né? Tem cidades grandes já debatendo isso, como eu falei, né? De Kansas, e é uma coisa que tem crescido recentemente, né? Até eu vi um especialista falando que isso pode ser um fato de essa discussão ser nova,
pode ser porque a gente é uma civilização nova ainda, né? As cidades grandes, né, de 5 milhões de habitantes, elas têm aí 20 e poucos anos, né? Então a gente não está acostumado a viver em cidades grandes. Pode ser que daqui a muitos anos a gente perceba que é natural o transporte ser gratuito. No enquanto ainda não, por enquanto precisa brigar ainda para conseguir um fundo, para conseguir baratear, para que a população entenda que todo mundo se beneficia disso. Mesmo quem usa carro vai pagar um pouco a mais, vai se beneficiar. A gente tem dados também que mostram que usuários de carro também apoiam essas coisas, né? Tem usuários de carros que apoiam a faixa exclusiva de ônibus, então eles entendem um pouco, e precisa aumentar esse entendimento de que todo mundo se beneficia com o transporte coletivo. Por isso, quem está brigando para ele ser gratuito, né, e não a gasolina ou o carro, né, porque a população se beneficia de um transporte coletivo, de um modo ativo, de uma cidade mais humanizada, menos poluída, né, e para esse caminho, reduzir a tarifa é um passo essencial. Como eu falei, a gente está trabalhando numa rede nas eleições, né, com a ciclocidade ciclista, cidade a pé de pedestres, Greenpeace, o ISS, a Regional São Paulo e eu pelo IDEC, né, e vamos trabalhar com várias pautas, né, desde a desigualdade espacial da cidade, né, até os modos ativos. Para o IDEC, o ponto central das eleições vai ser a questão da tarifa. A gente precisa começar a comprar essa briga e mudar essa realidade, né, mas é claro que o transporte coletivo está nessa rede com outros meios de transporte, então não é o único ponto, mas eu diria que é um dos pontos mais importantes hoje em voga nas cidades brasileiras, até porque o modelo chegou num esgotamento muito grande e a pandemia jogou uma luz enorme nisso, né? A tarifa, né, mudar a realidade da tarifa é um tema urgente nas cidades hoje. Olha, você sabe que eu acho que não vai ser difícil você juntar soldados nessa luta, né, pela batalha, pela redução da tarifa. A gente tem até o Urbano aqui, ó, comentando que seria uma maravilha, um sonho a tarifa zero. E, assim, realmente é uma forma da gente ocupar todos os espaços na cidade, favorecer os cidadãos a circularem para lá e para cá no interesse que melhor lhes convier. A cidade vai ser muito mais, ela vai ser mais harmônica, porque ela não vai ter só alguns pequenos polos de concentração e outros dispersos polos de moradia, por exemplo. Então, as pessoas vão poder circular mais entre os lugares, fatalmente, com o tempo, esses outros lugares vão se desenvolver também. Porque tem aquela velha dicotomia entre o que nasce primeiro, né? Se é a oferta ou se é a demanda. Ora, então vamos criar as duas coisas ao mesmo tempo, porque elas se retroalimentam, né? Na mobilidade, é essencial você prover a oferta para que a pessoa mude a lógica, que nem as ciclovias. As ciclovias atraíram ciclistas. E só um exemplo disso que você falou, do desenvolvimento social. Eu fui para Dunkerque lá quando lançaram a tarifa zero em Dunkerque, né, entender e fui dialogar, falar pelo exemplo do Brasil e tal. E lá, né, uma cidade da França, não tem a desigualdade latente que a gente tem aqui no Brasil. Então, lá a política não é social. Eles fizeram a tarifa zero para reaquecer economicamente o centro, para as pessoas voltarem a deslocar e poder destinar esses R$200 aqui, né, no caso, por mês, lá, o valor em euro, né, em comprar coisa, comprar bens de consumo e tal. Então, foi uma política econômica e com um impacto ambiental de reduzir a poluição dos carros, né? Então, como lá não tem a pauta social, a ideia era reaquecer o centro. Então, aqui, você vê como a gente está atrasado. A gente tem uma pauta social super latente, teria o argumento econômico, ambiental e todos os outros ainda, e ainda assim super atrasado na pauta, com uma discussão super rasteira, nem tendo fundo de transporte organizado para poder debater se é possível ou não isso. Né, tá na hora das pessoas compromissadas começarem a assumir essas pastas, né? Exato. Porque passou do tempo de pensar uma cidade melhor para todo mundo e enxergar como sendo uma cidade enorme. Então, a gente não tem mais como ficar só propondo soluções para aqui, para o pequeno centro privilegiado. A gente tem que pensar as milhões de pessoas que moram em todas as zonas de São Paulo. Então, a gente tem que desenvolver todas essas questões que fazem parte, né, do bem viver, né? Mobilidade, moradia, cultura, lazer, saneamento. É aquela coisa de compor o mapa, né? Então, a gente tem que trazer as pessoas que estão a fim de fazer isso acontecer de verdade, né? Que nem você falou, muitas vezes a pessoa usa esses debates, essas temáticas, como palanque eleitoral no momento necessário ali, e depois que ela assume, aquilo vira só uma história que ela conta amanhã no Throwback Thursdays, lá, que eles põem lá no Instagram, né? Ela, no ano passado eu fiz esse plano aqui, mas nem pus ele em prática. Então tá na hora disso mudar, né? Tá na hora da gente realmente cumprir com as coisas prometidas, debater com seriedade, porque a cidade é de todos nós e a gente tem uma obrigação de melhorar, né? E precisa pegar um negócio maneiro construído, né? Olha, o Luiz Henrique
uma pergunta, eu vou ler, porque a pergunta, ela é comprida e ela tem umas coisas que acho que só você vai entender o que ele perguntou. Ó, ele pergunta, Rafael, a circunstância da existência de um BD de O banco excelência... de dados. Essa foi a única parte difícil que eu entendi. E sua não utilização estaria atrelada à falta de mão de obra qualificada na SP Trans para desenvolver um projeto dessa magnitude? É um pouco, sem dúvida. Aí tem uma situação um pouco maior, né, que a gente tem passado nas últimas décadas por um enfraquecimento do Estado, né, tem diminuído os órgãos públicos que deveriam fazer esse planejamento, né, o que é muito ruim para a política pública. Mas a SP Trans criou um tempo atrás um laboratório de participação que várias startups foram ajudar a desenvolver esses mecanismos e a cruzar esses dados, a pegar aquela quantidade de dados enorme, 9 milhões de viagens por dia, 9 milhões na SP Trans, e transformar ali em tabelas, em dados que se consegue falar, o problema está aqui, né? Consegue identificar. E se avançou muito, né? E o que a gente viu nos últimos 2, 3 anos foi um abandono disso. Então, tinha uma alternativa até a isso, e a SP Trans também tem ainda técnicos, né, de um concurso público recente na SP Trans, inclusive, que contratou uma galera boa para trabalhar com isso. O que tem sido mais marcante na SP Trans, infelizmente, nos últimos anos, é falta de vontade de trabalhar com esses dados. Abandonaram um pouco, né, a preocupação com esses dados, né? Trabalhar com questões mais antigas, eu diria, mais, enfim, num varejozinho assim, e falta um pouco de vontade de planejar, de usar esses dados. Um exemplo, a quarentena começou em São Paulo dia 19 de março. A SP Trans falou dos dados no começo de abril só, demorou 20 dias e falou como se tivesse descoberto os dados, né? Então, é um pouco de desorganização interna e falta de vontade, porque tem alternativas. O Mobilab ainda existe lá na Rua Boa Vista, né? A gente frequentou lá por um bom tempo, né? Tinha reuniões abertas lá e tal, e foi um enfraquecimento deliberado do Mobilab. Só um exemplo, né? Tem ainda pessoas dentro que poderiam estar fazendo mais coisa, mas é falta de vontade mais do que falta de mão de obra. E você acha que essa falta de vontade vem mais do quê? Que você acha que é o fator primordial que tem que ser mudado? Você acha que assim é a falta de incentivo que se dá a esses funcionários de realmente planejar uma coisa que amanhã eles vão ver sendo implementada, então o trabalho deles não vai ter sido em vão, não vai ser só um cenário para apresentar um projeto que nunca vai sair do papel, ou você acha que aquele sistema público todo não faz com que o cara tenha mesmo aquele interesse em mudar as realidades, porque já está tudo meio que estruturado e aparelhado ali, e aí realmente o cara sabe que ele vai batalhar, vai correr atrás e tal, mas que aquilo lá nunca vai ser proposto, nunca vai sair do papel de maneira nenhuma. É difícil avaliar assim, mas pelo que eu conheci já, converso com o pessoal das Petrans e tal, os técnicos às vezes querem muito colaborar, produzem os relatórios e falta ali o último passo na gestão de querer tocar. Eu tenho sentido, né, no começo da gestão foi até um pouco mais quente, alguns debates, mas eu não sei apontar exatamente quais pessoas, mas a SP Trans ela deu uma mornada no debate e as soluções não têm sido valorizadas e saídas. Tem também, é claro, não dá para a gente esquecer, e no IDEA que a gente lida muito com isso, né, com a relação com as empresas, um lobby muito forte das empresas, né? O setor de transportes é um setor absolutamente cooptado, né? Eu costumo falar que não é que as empresas elas influenciam, né, como em outros setores. As empresas dominam o setor, né? O setor de transportes, só rapidinho, para quem não sabe, ele foi criado lá na década de 20, 30, totalmente regulamentado, é que nem o Uber é hoje. As pessoas começaram a colocar ônibus rodando, né, porque estavam desmontando os bondes, naquela época de desmonte dos bondes, começaram a pôr ônibus rodando num bairro lá, atendia lá uma padaria, para ter um terminal ali de bonde, e foram crescendo. Então, eles criaram o sistema de ônibus na cidade, e aí a prefeitura tem de 47, quando foi a primeira regulamentação grande da CMTC, até hoje, os desafios de tentar regular essa fera, né, tentar domar essa fera. Então, as empresas têm uma pressão muito forte, né, é difícil de ver de fora, e eu não tenho muito, não estou tão dentro para perceber também, mas é visível uma pressão muito grande deles, né, em posicionamento, em materiais, né, e o bastidor deve ser lamentável a questão, mas tem um lobby muito forte, é muito forte na Câmara, né, o domínio dentro da SP Trans também é muito difícil, e o trabalho na SP Trans é um confronto diário, né, desses interesses com interesses, digamos,
mais republicanos, democráticos, né? Então a questão é bastante difícil. É difícil perceber quem que está fraquejando exatamente, né? Mas a gente teve realidades já que foram um pouco mais diferentes, né? No começo da gestão tiveram algumas ideias mais novas, tentaram algumas coisas, né? Mesmo na gestão Dória Covas, falando assim, nem comparar com a gestão anterior, que também avançou em muita coisa, mas tiveram muitas falhas, né, que não conseguiram concluir, por exemplo, no contrato de ônibus, né? Mas em faixa exclusiva avançou bastante. Então, é um dilema muito grande. A gente tenta de fora, né? Aí já qual é que seria a solução, né? De fora a gente tenta bater, né? E demonstrar, precisa avançar nisso aqui. Eu estou falando em vários eventos, vai ter uma reunião do conselho agora, dia 9 de junho, uma reunião remota pela primeira vez. E, pô, por que vocês não estão usando os dados, gente? Os dados são de vocês, não precisa comprar o dado, tá dado, né? Então a gente tenta bater para o caminho certo, para que de dentro quem esteja bem intencionado ajude o mecanismo a rodar, né? Mas é uma área muito difícil, como eu falei, né? É uma área muito difícil de bater, envolve muito dinheiro, né? Por isso que eu às vezes falo que, embora envolva o interesse do carro, talvez trabalhar com modos ativos seja até mais fácil, porque não tem uma máfia de transportes por trás, né? Mas é um tema difícil, precisa ter muita vontade política, precisa ter vontade política, muita gente viu na gestão Haddad, aliás, do prefeito. O prefeito tem que comprar a briga e falar, vamos enfrentar essa questão, né? Às vezes pode ter um monte de dado, de mecanismo, e lei aprovada, né, que nem a gente tem no Brasil já, se o prefeito não comprar a questão, não anda, né? Às vezes o negócio é o prefeito ter coragem de enfrentar essa máfia, como você falou. Ou como o Alexandre falou aqui, o feudalismo das decisões do transporte, né? Ele está dividido aí. Um pouco fica para o governo, né, que seria o monarca, e o resto fica para os nobres, né, que são os donos das companhias de ônibus. Exato. Que ninguém mexe com eles mesmos. Ó, o Celso Daniel dizem, né? Dizem que deram um fim nele porque ele entrou em confronto com esse pessoal das companhias de ônibus, né? É a notícia que circula. Muito difícil. Então não é uma galerinha que dá para a gente trocar uma ideia e resolver o problema, né? De repente o negócio é terrível mesmo. Olha, eu acho assim, a nossa conversa foi sensacional. Eu acho que deu para ter uma ideia bem boa, assim, do que dá para fazer, do que tem que ser feito. Essa questão que você colocou agora por último, que um dos maiores problemas é a falta de planejamento estratégico e a falta de inovação. E eu digo inovação, não só inovação de processos, mas inovação de pessoas, porque para você inovar processos e fazer projetos que tenham um controle de qualidade, um redesenho, tenham todo uma etapa cumprida dentro de um planejamento estruturado, você precisa de pessoas que saibam trabalhar dessa forma e que estejam comprometidas com o bem da cidade. Então, a gente tem que ter uma inovação aí geral. A gente tem que trazer a galera que está afim mesmo de fazer a cidade chegar naquele futuro que a gente sonha. Então, a gente já deu aqui mais ou menos algumas ideias do que pode ser. De repente, alguém dessa galera está assistindo e resolve ajudar a gente nessa luta, que não é fácil, né? A gente é meio, às vezes, Don Quixote, sonhando com uma São Paulo que a gente imagina perfeita para todo mundo, mas a gente está nessa batalha sozinho e o nosso exército está meio disperso. É uma batalha enorme, né? Não é? Então, assim, as pessoas têm que se juntar, têm que trazer ideias, têm que participar, dar sugestão, fazer perguntas, sabe? Várias cabeças sempre pensam melhor. E aí eu queria agradecer, Rafael, você por ter aceito o meu convite. No fim de tarde, assim, numa sexta-feira, que você já podia estar no happy hour, mas só que não. Aí a gente está aqui debatendo os nossos problemas aqui como cidadão paulistano, mas é isso aí, estamos fazendo nossa parte. Eu vou dar boa noite para todo mundo. Rafael, você fica aí ainda, que eu só vou cortar a transmissão para dar um tchauzinho só para você e tal. Queria dar um tchau também, pessoal, aí. Sim. Quem quiser acompanhar o IDEC, e só o Mob Sampa, quem quiser acompanhar, é um canal que a gente criou para divulgar o Conselho de Transporte. Chama Mob Sampa, tem tentado expor, fazer vídeo das reuniões e aumentar o volume de pessoas que acompanham a pauta. É isso aí, gente, ó. Vamos lá, vamos se juntar. Vamos mudar essas realidades aí. Beijo, boa noite, pessoal. Até a próxima.